Fala mestres, beleza? No vídeo de hoje nós vamos estar falando aqui sobre os Route Handlers, né, que seriam ali umas rotas, uns endpoints de rotas, né, alguma coisa do tipo. A gente vai explorar isso aqui melhor, entender como é que funciona e ver na prática, né, um uso aí, bater um papo aí sobre como a gente usaria isso, tá? Então, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, desse um joinha aí e acompanhe a gente nas redes sociais, os links estarão aí na descrição, para vocês conseguirem acompanhar aí tudo que vem rolando aí na Mestres, tá certo? Meu nome é Jansen, eu sou desenvolvedor aqui, né, na Mestres, e vamos lá para mais um conteúdo. Bom, então eu já estou aqui no nosso projeto, né? Esse projeto que nós estamos desenvolvendo aí nessas nossas aulas de Next. E basicamente, né, resumindo o que nós temos aqui, é uma rota profile, né? Profile page tsx, né? Um arquivo de página, onde a gente simplesmente retorna aqui um HTML. O servidor já está rodando, né? Eu rodei aqui um npm run dev. E eu já tenho aqui no meu navegador a nossa linda página aí, com Hello from Profile Screen, né? Eu estou no localhost 3000/profile, né? O endpoint que o servidor está rodando, e nós simplesmente estamos retornando aí esse H1, tá? Então, se a gente colocar aqui um parágrafo, né? Só para a gente ver aqui, tem um Olá Mestres, né? Tudo renderizando, tudo funcionando direitinho. Então, qual que é a ideia por trás dos Route Handlers, né? Basicamente, nós vamos criar uma rota. Na verdade, a rota nós já temos, né? O que é a rota nesse caso aqui? É a rota profile, né? Então, quando eu navego lá no localhost 3000/profile, eu estou navegando para a nossa rota. E o que nós vamos criar é um arquivo chamado route, um diretório não. Dentro de profile, né? Na verdade não. Dentro de profile, nós vamos criar um novo arquivo chamado route.ts. Tá? Nesse arquivo de rota é onde nós vamos definir uma função. E essa função ela vai ser executada no lado do servidor. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma busca num banco de dados, eu escreveria nessa função, faria a busca no banco de dados e isso seria executado do lado do servidor. E a gente vai conseguir acessar isso aí na nossa aplicação, web ali na parte do cliente, que vai estar rodando aí no navegador de quem está acessando o nosso site. Então, o problema que nós temos aqui é que nós não podemos criar uma rota no mesmo nível que nós temos o nosso arquivo de página. Tá? Então, esse page tsx, né, essa minha rota aqui que eu estou criando, se eu tentar executar ela, acessar ela, nós teremos problemas. Então, um padrão, entre aspas, aí que nós temos é criar um novo diretório chamado API, e dentro de API eu jogo esse meu route aqui, o route.ts. Então, dessa forma aqui, eu basicamente estou criando uma rota, uma API, um endpoint específico, e ele vai ser acessado através aqui da nossa rota profile. Tá? Então, pode ter ficado um pouco confuso, mas quando a gente for acessar isso aqui, que as coisas irão se encontrar e vocês irão de fato entender o contexto como um todo aí, tá? Então, com esse arquivo route.ts, nós iremos criar a nossa função, né? Então, essa função, basicamente, a gente vai exportar aqui, ó, uma função assíncrona. Então, async function, né? E essa função, normalmente a gente chama ela, o nome da função, pelo método que nós iremos estar executando aí a nossa solicitação, a nossa consulta ou alguma coisa que referente a essa rota. Tá? Então, nesse caso aqui, ela vai ser uma rota do tipo get. Né? Então, eu vou chamar isso aqui, essa função de get. Tá? E eu posso declarar aqui no corpo dessa função. Então, quando eu faço isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, console.log hello from get. Tá? Vamos fazer só isso. Então, a nossa função, ela dá um console log. Tá? E aí, como que eu chamo essa função? Para a gente ver isso aqui funcionando. Lá na nossa página, né, que é a nossa rota de profile, eu posso fazer aqui simplesmente um fetch, né, uma busca, disparar uma solicitação HTTP. E aí, o endpoint que eu irei acessar, né, através
dessa minha solicitação HTTP é o endpoint da minha aplicação, tá? Então a nossa aplicação ela está rodando aqui no localhost, né? Então HTTP localhost 3000/profile, né? Que seria até esse nível que nós temos aqui, né? Dentro do diretório app, né? /profile, e aqui eu tenho um a mais que seria o /API, tá? E aí dessa forma eu irei estar fazendo uma busca, um fetch, né? eu vou estar acessando o endpoint e esse endpoint ele vai executar do lado do servidor. Então a gente já pode até ver aqui, ó, que ele logou para mim o hello from get. Ele deu um erro aqui porque essa minha função ela não retorna nada, porque ela deveria retornar. Mas a gente já vai fazer ela aqui para retornar uma resposta e a gente vê como que isso tudo funcionaria. Só que a ideia, né, por trás disso tudo é basicamente a gente conseguir criar endpoints e isso aí seria a criação de uma API, meio que um back-end para a nossa aplicação web. E esses endpoints eles serão de fato protegidos aí, né? Eles executam do lado do servidor. Então aqui eu poderia fazer requisição para o banco, usar chaves aqui, né? As nossas variáveis de ambiente, coisas seguras que a gente deixa só do lado do servidor, a gente poderia fazer isso aqui, porque essa função, né, essa função get, esse route handler, né, e isso aí que é os route handlers, a gente está protegido, porque a função só vai executar do lado do servidor, não vai ser exposta publicamente igual é a nossa aplicação web, tá? Então, voltando aqui, né, resumindo, eu tenho a componente profile, né, a rota profile. Essa rota profile ela está fazendo uma solicitação HTTP para um endpoint. Esse endpoint está dentro de /profile/API, que é, né, o diretório que nós acabamos de criar. E dentro do diretório API, nós criamos aí um arquivo chamado route.ts e nós estamos definindo uma função que vai ser executada quando uma solicitação for feita para esse nosso endpoint, tá? Então, a ideia como um todo aí do route handler é essa, e agora nós vamos fazer uma implementação aqui um pouco mais complexa para a gente ver isso aqui tudo funcionando, tá? Então, o que eu vou fazer logo de cara? Eu vou definir esse profile, essa componente, como uma componente que vai ser montada, né, do lado do client. Então, eu vou definir aqui um use client, logo no início do arquivo, para dizer, né, que essa componente ela vai ser montada no cliente, que é o lado lá do servidor web, porque por padrão, todas as componentes elas são server-side, né? Então elas são montadas do lado do servidor. Só que tem alguns tipos de componentes que a gente precisa montar elas do lado do cliente, que vai ser o caso dessa componente aqui. A gente já falou um pouco sobre isso, a gente falou bastante, na verdade, sobre isso. Tem as aulas aí falando sobre as client-side components e server-side components, que vocês podem estar acessando aí para deixar isso aí mais claro, tá? Então, com a nossa componente profile aqui, né, definida como para ser montada, né, do lado do cliente, eu já vou começar aqui usando um hook, né, que é o use effect. E aqui dentro desse meu use effect, eu só quero que ele execute uma vez, né, que dentro dele eu vou fazer a solicitação, né, que é essa solicitação aqui para o nosso endpoint, para o nosso route handler, né, que nós criamos. Então, esse fetch aqui ele vai retornar um dado, né, que eu posso atribuir aqui dentro da variável data. A gente pode usar promises aqui, né, a gente não precisa criar funções assíncronas aqui. Então, eu daria um data.den, né, quando eu faço aqui esse data.den, eu vou pegar a resposta do servidor, e aqui é aquele mesmo fluxo que nós temos aí com fetch, né, que é o res.json, né, transformando a resposta em JSON, e aí depois eu dou outro .den, que aqui de fato eu vou ter a resposta, os dados que eu enviei do servidor, e eu vou fazer aqui só um console.log dessa resposta, tá, para a gente ver o que tem aqui dentro. E aí com isso aqui definido, na verdade não vai funcionar porque a nossa rota a gente não implementou nada, né? Ela não retorna nenhum dado, eu só faço um console log. Então, para retornar um dado aqui, eu tenho aqui um URL, que é um URL público,
da API do GitHub, para a gente pegar as informações do perfil. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, ó, vou atribuir na variável res, ou melhor, data, né? Eu vou fazer aqui um fetch nessa URL. No github.com, né, eu vou pegar informações do usuário, que é o meu usuário. Então, eu vou pegar aqui os dados do meu perfil do GitHub. Como essa função aqui já é assíncrona, né, eu posso dar um await aqui para pegar os meus dados, né? Na verdade, eu vou chamar isso aqui de response, ou só res, né, porque a gente vai ter um response ali embaixo. Aqui eu vou ter os meus dados, né, que vai ser o res.json, transformando a resposta do GitHub em JSON, né? Aqui eu vou ter que aguardar isso aqui também, porque é assíncrono. E nessa data, né, aqui nesses dados que eu tenho, que seria de fato aí um objeto que representa o meu perfil no GitHub, eu vou retornar para quem chamou essa rota, né? Então, quem chamou essa rota vai receber um objeto do tipo response. Tá? Esse response, ele é uma API do browser, né? Que a gente vai ter basicamente aí a gente vai estar indicando, né? Que eu estarei retornando. Tem até a referência aqui do MDN, né? Se a gente quiser dar uma olhada. Ele vai abrir isso aqui para mim. Falando mais sobre esse objeto, né? O response, que basicamente a gente usa ele para isso, né? Quando a gente tem uma resposta de uma API. Então, essa API aqui vai responder o data, né? Que seria os dados aí do GitHub. Então, quando eu salvo isso e a gente executa, o nosso código executa, na verdade eu acho que ele já executou. Vamos olhar aqui no browser, ele tá indicando um erro aqui, deixa eu inspecionar isso aqui e olhar o console. Ele Isso, aqui já funcionou, né? Eu atualizei a página aqui, ele recarregou, ele fez a nossa solicitação e nós temos aqui, né? Um objeto que é o objeto que a API do GitHub respondeu para a gente. Vamos voltar aqui só para a gente recapitular o que foi feito. E eu tenho aqui, né, no nosso route handler, estou fazendo a busca, transformando em JSON e retornando a resposta. E aqui na nossa componente, a componente que está sendo montada no cliente, né, no browser, ela pega os dados, né, faz a busca, na verdade, pega a resposta, converte em JSON novamente e simplesmente faz um console log. E a prova que isso aqui está acontecendo do lado do cliente é que o log que nós temos, né, foi feito aqui no browser. Né? Antes o log estava aparecendo aqui no VS Code, né, no servidor. Agora não, agora o log está sendo feito aqui no cliente, né? no cliente web. Então, só esclarecendo aqui essas conversões para JSON, se a gente for pensar aí de fato no que está acontecendo, essa função ela está no servidor. Tá? Então, o servidor está respondendo um JSON, eu recebo essa resposta e converto novamente em JSON, né? Porque para fazer a comunicação, né, entre servidor e cliente, ele envia o JSON e aí quando eu executo essa função, né, o res.json, eu converto, eu faço a serialização, né? Tiro de JSON e transformo em objeto JavaScript, né? Isso aí são esses dois tipos diferentes de dado aí. O JSON é uma string e o nosso objeto JavaScript já é aí um objeto serializado. Então essa função JSON aqui está fazendo isso, tá? Pega esse objeto e simplesmente estou fazendo o console log. E a gente pode simplesmente exibir isso aqui em tela, tá? Então eu posso criar aqui um state, ó, chamado de user data, set user data, vai ser um use state, que ele começa com um objeto vazio, eu tenho que importar aqui o use state do React. E aqui, ao invés de fazer um console log, né, da nossa resposta, eu vou simplesmente fazer um set user data, passando aqui o response. Tá? Então, dentro dessa resposta, nós temos aqui, ó, se a gente olhar a estrutura, eu tenho, por exemplo, um avatar URL, né, que seria o URL aí do meu avatar no GitHub.
eu tenho, por exemplo, tem todas as informações aqui, ó, tem o meu nome e o meu login, por exemplo. Então eu posso exibir essas informações aqui no meu HTML, tá? Então aqui ao invés de olá mestres, eu vou colocar aqui o meu user data, né? Userdata.name. Eu tenho nome? Isso, tem name e login, né? Então, se eu salvo isso aqui, aqui nós não temos a tipagem, né? O user data aqui está como um objeto vazio. Então, eu teria que ter a tipagem descrevendo esse objeto para a gente tirar esse erro aqui. Ou então eu fazer um cast aqui, como N, né? Só para ele parar de reclamar e eu conseguir exibir o meu nome, ó, Janser Lima, sendo exibido aqui no meu navegador. Então, se a gente atualizar isso aqui, a gente pode ver que tem um certo intervalo para aparecer o meu nome aqui na tela, que é de fato esse intervalo da solicitação HTTP entre o cliente, que é o navegador, e o nosso servidor. Então, se eu inspecionar isso aqui, ó, e olhar na aba de Network, a gente atualizar, nós temos aqui, ó, a solicitação para o API, né, localhost /profile /API, que foi a solicitação que retornou o objeto aí do GitHub, tá? Então, isso aqui de ele estar fazendo duas vezes é por conta de nós estarmos no modo de desenvolvimento, né, o strict mode aí do React, né? Isso aqui em produção, ele só iria fazer uma solicitação, tá? Então, com isso aqui nós conseguimos, né, basicamente criar uma API para o nosso servidor web. Essa API ela vai ter uns endpoints bem mais amarrados, né, bem mais simples, e normalmente se a gente, por exemplo, hospedar isso aqui na própria Vercel, obviamente não, mas certamente esse código vai ser executado em um ambiente serverless, né? Então a gente teria aí várias funções serverless rodando, executando, né, essas funções que nós definimos aí para ser executadas sempre que o endpoint que a gente definiu for acessado, tá? Então é bem prático, isso aqui traz bastante praticidade para a gente tem uma certa segurança porque o próprio Next já vai tratar para a gente essas funções e executar elas em um ambiente seguro, tá certo? Então para essa aula aqui é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode se deixar no comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.